Olá, queridos! Chegou o momento de nós estudarmos mais uma lição, agora a lição 3, e o título da nossa lição é A Origem do Mal. E quando nós falamos sobre a origem do mal, na verdade, lembrando do nosso estudo anterior, o estudo 2, que fala sobre criação, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, vem uma pergunta à nossa mente. E essa pergunta é: se Deus criou um mundo perfeito, por que então que há sofrimento? Por que pessoas boas sofrem? Esta pergunta fica em nossa mente. Na verdade, queridos, nós temos um grito de socorro dentro da nossa garganta. E este grito, ele clama por algo. Ele clama, na verdade, pelo Éden perdido. Veja bem, o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, o verso 11 e o verso 12. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 5, o verso 11 e o verso 12. A Bíblia diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Este é o grito de socorro, na verdade, que nós estamos falando. Estamos falando de um grito que, na verdade, é o nosso desejo de render glórias ao Senhor, de viver em um momento onde não teremos sofrimento, não teremos dificuldades. Na verdade, há um outro texto que confirma isso. Está em Mateus, capítulo 6, verso 10. Na verdade, esse texto está na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E este texto diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso desejo é que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como é feita no céu. Mas se o nosso desejo é esse, se nós estamos ansiando o grito de socorro que vai permitir que a gente dê honra, glória e louvores a Deus, então, por que motivo eu tenho sofrido? Por que motivo há sofrimento nesta terra? Bom, queridos, o motivo é um ato de rebeldia. Pastor, um ato de rebeldia meu? Bom, vamos ver. Ezequiel, capítulo 28. Vamos aí ao Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, o capítulo 28. Ezequiel 28, o verso 14 e o verso 15. O texto bíblico nos diz assim, ó, verso 14 e verso 15. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui a Bíblia fala sobre um querubim que vivia diante do Senhor com toda a honraria possível, fala a respeito de suas vestimentas, fala a respeito de sua perfeição, e isso é algo realmente extraordinário. Só que fala deste querubim até o momento que aconteceu o quê? Que se achou iniquidade dentro do seu coração. Na verdade, esse anjo que a Bíblia fala, ele foi criado perfeito. Mas a pergunta fica: então, se Deus criou tudo perfeito, inclusive os anjos, como que surgiu o mal? Bom, nós vimos aí um relance dizendo que até que se achou iniquidade em ti. Mas vamos ver o que o versículo 16 e o versículo 17 falam sobre este mesmo anjo. O verso 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, e te pus, para que te
contemplem. Então perceba que este anjo, ele tinha tanta beleza, ele era tão extraordinário, que o que aconteceu? Ele acabou tendo orgulho, ele acabou tendo soberba, ele acabou tendo o desejo de ser semelhante a Deus ou até mesmo maior do que Deus. Ou seja, foi uma escolha. Deus nos criou perfeitos, mas nos criou com o livre-arbítrio, inclusive aos anjos. E aí nós vemos que mesmo o anjo tendo sido criado perfeito, e ele era muito bonito, conforme o relato bíblico, em virtude desta grande beleza, o orgulho tomou conta de seu coração e ele tentou profanar o trono de Deus. E aí então vem o resultado desta rebeldia, o resultado desta rebelião. Qual é o resultado desta rebelião? Este anjo permaneceu na presença de Deus? Vamos ver o que Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12 diz. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12. Vamos lá. 12. O texto diz assim, para mim e para você. Por isso, festejai, ó céus. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, qual é o resultado da rebelião? Satanás é expulso do céu, conforme Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, e capítulo 12, e então ele vem para a terra. E ele vem para o quê? Ele vem cheio de ira, cheio de cólera, cheio de raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então, ele que tentou tomar o lugar de Deus, fez o quê? Agora, queridos, então ele tem um novo alvo. Qual é o alvo do inimigo? Os filhos de Deus. Você e eu, nós somos o alvo. É mais ou menos uma ideia assim, ó. Eu não consigo bater em você, então eu bato no teu filho, porque você é mais forte do que eu, mas o teu filho é mais fraco. Satanás, então, não podendo tomar o lugar de Deus e muito menos vencer a Deus, ele então começa a atacar os filhos de Deus, para que desta maneira ataque a Deus. Não é assim que acontece? Normalmente, quando um filho nosso adoece, nós ficamos também doloridos, condoídos. Então, Satanás, com sua inteligência e com toda a sua sabedoria, tomou a iniciativa de, ao invés de atacar a Deus, sabendo que tinha a derrota garantida, ele começou a atacar aos filhos de Deus. E aí, diante dessa atitude, qual é a atitude de Deus? O que Deus fez então? O que Deus faz? Queridos, Deus nos deu uma promessa. E a promessa está em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Nós vamos abrir a Bíblia lá e a Bíblia nos dá esperança, queridos. Desde o início da Bíblia, Deus já nos promete a vitória. Gênesis 3, o versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente. E a serpente, no livro do Apocalipse, é tido como o diabo, Satanás, o grande dragão. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, da serpente, e o seu descendente, da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então perceba, queridos, que a atitude de Deus foi nos prometer que ele enviaria um descendente para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o inimigo. Esta é, na verdade, a atitude de Deus. A atitude de Deus é enviar o seu filho para poder vencer os ataques de Satanás e te dar a vitória. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Não é pelo fato de que você pecou ou pelo fato de você ser pecador que Deus desistiu de você. Na verdade, Ele continua te amando. Na verdade, o sofrimento não é por causa de Deus, mas é por causa do inimigo, conforme Mateus capítulo 13. Quem plantou a discórdia, quem plantou o sofrimento, quem plantou a morte aqui nesta terra, não foi Deus. Na verdade, foi o inimigo. Quem é o inimigo? É este anjo que foi atirado do céu para a terra.
É este anjo que queria tomar o lugar de Deus. Mas, pastor, já que esse anjo está nos tentando, está trazendo sofrimento para nós, qual é o plano de Deus para acabar com tudo isso? Ou Deus não vai fazer nada? Ele já mandou o filho e o filho morreu. E agora? Qual é a ação de Deus? Bom, queridos, na verdade, a morte do filho é o plano da redenção, que nós vamos estudar no nosso próximo tema. Na verdade, queridos, a grande ideia de Deus é o plano para te salvar. E é exatamente sobre esse plano para te salvar que nós vamos falar no próximo estudo. Mas hoje, você que está vendo esse vídeo, responda aí essas perguntas que nós temos neste formulário que foi enviado para você. Porque, queridos, melhor do que tudo é saber que o mal não vem de Deus, pois de Deus só vem a esperança. Que Deus te abençoe no estudo e que você tenha um dia agradável na presença de Deus. Grande abraço e até o nosso próximo estudo.